Pois é, a história que a Bíblia conta, ela começa com a coragem, a determinação, o empoderamento de duas mulheres, Cefra e Pua. Essas duas mulheres que tiveram a coragem, que tiveram a determinação, que foram empoderadas. E essa história começa no tempo do imperador Sete, ou melhor, do faraó Sete I, que foi soberano sobre todo o Egito desde o ano 1290 a.C. por 11 anos até o ano 1279 a.C. E o faraó Sete, o soberano faraó do Egito, ele tinha dois problemas muito graves que ameaçava o seu poder, que ameaçava o seu povo. Pela foz do rio Nilo, tinha alguns inimigos que chegavam da Ásia e ameaçavam adentrar pelo rio através da foz do rio, lá no Mediterrâneo. E dentro do Egito tinha crescido de número assim muito grande o número daqueles que eram os escravos, os apirus, os hebreus, que chegavam como migrante ao Egito, que era muito generoso por causa da abundância que era constante, por causa da água do rio Nilo, e essa gente era muito numerosa. E o faraó Sete estava com receio de que esses inimigos, esses adversários adentrando pela foz do rio, se aliassem com aqueles que estavam dentro do Egito, esses escravos, esses apirus, esses hebreus, e assim se tornassem inimigos do soberano faraó, inimigos também do povo. E ele tomou uma decisão drástica, muito radical. Ele chamou as parteiras que trabalhavam com aquela classe social dos hebreus, dos escravos, e ordenou a essas parteiras que elas matassem quando nascessem, quando elas fossem fazer o serviço de parto, que elas matassem todos os meninos que nascessem. As meninas deixassem para ser parideiras depois, mas os meninos deveriam ser eliminados. Essas duas parteiras, seguindo o trabalho delas, tomando a decisão delas de fazer o trabalho que a parteira tem que fazer, que é aquele de favorecer o nascimento, a chegada da vida, o que Cefra e Pua fizeram? Elas desobedeceram às ordens do faraó durante muito tempo. E assim o faraó chamou as duas lá para saber por que elas tinham desobedecido ao faraó, e elas responderam simplesmente que as mulheres hebreias, as mulheres lá daqueles escravos, eram mulheres muito fortes, e elas, quando chegavam para fazer o trabalho de parteira, já tinham dado à luz, e aí não sabia se era menino ou menina. E assim sendo, aquelas duas mulheres, aquelas duas parteiras, cumprindo o seu papel de fazer nascer a vida, empoderadas da sua missão livremente, desobedeceram a ordem do soberano faraó do Egito, Sete I. E assim diz a Bíblia que Deus abençoou a coragem, a determinação, o empoderamento daquelas mulheres, e a vida continuou a crescer, e continuou a crescer o número daqueles que eram os apirus, os hebreus no Egito. E assim começa essa história. Duas mulheres empoderadas que agem com coragem, com determinação na defesa, na promoção da vida. Se você quer continuar conosco nessa aventura, nessa nossa história, nessa história que é minha, que é tua, que é nossa, você dá aí um gostei no canal, se inscreve no canal e nós vamos continuar aqui contando esta história de amor. Shalom Uberaká.